Especialista orienta sobre os cuidados para combater o coronavírus. Saiba como viver melhor o tempo da quaresma. E ainda, a exposição mostra a contribuição dos imigrantes italianos para a formação de Belo Horizonte. Hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro, e o Horizonte Notícia já está no ar. Olá! Começamos nesta semana a Quaresma. Segundo o Papa Francisco, esse período é um caminho que segue o de Jesus, que no início de seu ministério se retirou por 40 dias para rezar e jejuar no deserto. Durante a Quaresma, os cristãos se preparam para a Páscoa com oração intensa, jejum e penitência. Elisa aprendeu com a avó a fazer penitência durante a Quaresma. Ela fica sem comer carne vermelha nos 40 dias. Lá na minha casa a gente comia sardinha, principalmente aquela de latinha, ovos e aquela sardinha normal, peixe, né? Para a Dona Zélia, a Quaresma é o tempo de renovação e oração. É um período de reflexão, um período de lembrar, né, que as coisas que Jesus fez por nós, o sacrifício que ele fez também 40 dias no deserto. A Quaresma é tempo de escuta da palavra de Deus, de uma catequese mais profunda que recorda aos cristãos os grandes temas batismais em preparação para a Páscoa. O número de 40 dias tem um significado simbólico bíblico. O 40 na Bíblia é um número simbólico, então tem a travessia do povo de Deus, em direção à Terra Prometida, 40 anos no deserto. Em audiência geral realizada na Praça São Pedro nesta quarta-feira de cinzas, o Papa Francisco enfatizou que a Quaresma é o tempo de dar espaço à palavra de Deus para desconectar do telefone celular e conectar-se ao Evangelho. Nesse sentido, o Papa disse que Jesus nos convida a ouvir o que realmente importa. O cristão ele é chamado a estar em oração mais profundo, ele está chamado a fazer uma pequena revisão da sua vida, ele é chamado a estar olhando para o seu coração e vivendo a alegria e a harmonia do amor de Deus. O novo coronavírus chegou ao Brasil e segue se espalhando por vários países, mas na China, onde o vírus surgiu, os casos vêm diminuindo. O novo coronavírus segue em propagação além das fronteiras da China, apesar das medidas de prevenção e contenção da epidemia. O vírus chegou à América Latina como o primeiro caso registrado no Brasil e continua se multiplicando em vários países ao redor do mundo. Até agora, a China era considerada o único foco mundial do Covid-19, mas o risco aumentou com o surgimento de focos da doença em países como Coreia do Sul, Itália e Irã. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no momento, o número de contágios confirmados fora do território chinês supera os registros dentro da China. Os números divulgados nesta quinta-feira por Pequim indicam que 29 pacientes morreram nas últimas 24 horas do novo coronavírus, a menor quantidade em quase um mês. O país confirmou 433 novos contágios. Desde o surgimento da epidemia, em dezembro, 78 mil pessoas foram contaminadas na China, que registrou 2.744 mortes. Fora do gigante asiático, o coronavírus afeta dezenas de países, com quase 3.600 infectados e 50 mortes. Assim como aconteceu no Brasil, a maioria dos novos casos de contágio registrados em vários países europeus tiveram origem na Itália. O país adotou medidas drásticas, com confinamento de 11 cidades. A OMS pediu que os países se preparem para uma pandemia potencial, uma epidemia de dimensões mundiais, e advertiu que as nações pobres estão particularmente em risco. Gripe, resfriado comum, sarampo, catapora e agora a Covid-19 causada pelo coronavírus. São várias as doenças transmissíveis pelo ar. Alguns cuidados básicos podem impedir a disseminação dessas enfermidades. A falta de informações sobre o coronavírus tem preocupado o mundo com o risco de uma epidemia. No Brasil não é diferente. O Ministério da Saúde já confirmou o primeiro caso da doença em São Paulo. O homem de 61 anos chegou há poucos dias da Itália. Dezenas de outros casos estão sendo investigados. Apesar de não ser clara a forma de transmissão, os vírus são passados de uma pessoa para outra de forma simples.
Na grande maioria das vezes, a transmissão é pelo ar, pelo contato com as gotículas, né? A pessoa espirra, dentro daquela gotícula de espirro tem a partícula do vírus e aí você se contamina daquela forma. Alguns têm a capacidade de manter mais tempo no meio ambiente, então ele pode cair numa superfície, aí a pessoa põe a mão na superfície e aí se contamina. E outros através de alimentos, água e alimentos contaminados. A famosa virose tem como primeiros sintomas dor de cabeça, mal-estar e náusea. Pode evoluir para febre, diarreia e vômito, mas não é necessário se alarmar. Afinal, não há dificuldades para se prevenir. Toda vez que tem alguma epidemia nova, a gente continua repetindo isso, é lavar as mãos. Então, todas as vezes que for ao banheiro, que for se alimentar, que for tocar o nariz, olhos, boca, lavar as mãos. Se não tiver como lavar a mão, um álcool, né? Um álcool gel que tiver na bolsa, você pode usar, que está ok. Os vírus mudam com o tempo. Por isso, a vacina contra a gripe é atualizada anualmente pelo Ministério da Saúde. Em caso de contrair alguma doença virótica, um médico deve ser consultado, apesar de o tratamento ser basicamente caseiro. Repouso, hidratação, avaliação, né, dos sintomas, então tratar a febre e procurar assistência médica sempre que necessário. E chegou a hora de sabermos os destaques do mundo esportivo. André Cristino já está aqui comigo no estúdio. André, vamos começar pelo Campeonato Mineiro, porque esse fim de semana não tem um jogo, e sim um duelo entre o melhor ataque e a melhor defesa. É isso mesmo? Isso mesmo. A 7ª rodada do Campeonato Mineiro começa com esse jogão. Amanhã, às 4 horas da tarde, América e Tombense se enfrentam no Independência. O América tem o melhor ataque da competição com 11 gols. Tombense, a melhor defesa, sofreu apenas 1 gol no campeonato. E os dois lideram a competição. Estão empatados com 14 pontos. O Tombense está na frente porque tem 2 gols a mais no saldo, mas vai ser sim um grande jogo. Quem vencer consegue uma boa vantagem na liderança do campeonato. No domingo, às 10h30 da manhã, a Caldense vai jogar contra o Patrocinense em casa. E às 4 horas da tarde, o Cruzeiro joga no Mineirão. O Cruzeiro vai pegar o Uberlândia num jogo que vai marcar o retorno de Marcelo Moreno à equipe. O Marcelo Moreno estava no futebol chinês, veio como um reforço nesse momento conturbado que o Cruzeiro vem passando e aí vai estrear diante da torcida. O nome dele já foi publicado no BID da CBF, está regularizado. Então será um bom reforço. Para esse jogo, o Cruzeiro deve mexer um pouquinho no time. O Adilson Batista ele vai mudar o sistema de jogo, deve colocar 3 volantes, dar um pouquinho mais de segurança para o setor defensivo. O Edilson está suspenso com o 3º cartão amarelo. O Valdir deve pegar essa função, fazer a função na direita ali. E na zaga, uma mudança por gosto do treinador. Vai sair o Kaká e entra o Alisson. Vai fazer o Arthur, na verdade. O Arthur entra na zaga, vai fazer as vezes do Kaká. Vamos ver aí se com essas mudanças o Cruzeiro consegue o melhor resultado, que hoje o Cruzeiro é o 5º colocado no campeonato, está fora daquele grupo que vai para a semifinal e disputaria hoje a Taça da Inconfidência, que é muito pouco para o Cruzeiro mesmo em crise, ficar fora dos 4 melhores do estado. No mesmo horário também, no domingo, tem o jogo da URT. A URT vai jogar contra o Vila Nova, lá no Zuma Maciel, e às 5 horas da tarde tem o jogo do Coimbra e Tupinambás, os dois, lanterna e vice-lanterna, os dois que ainda não venceram. Fechando a rodada, no domingo, 7 horas da noite, Boa e Atlético se enfrentam em Varginha. O Atlético sem treinador, o Damião foi demitido após a eliminação na Copa do Brasil. O Atlético terá que se reinventar para a temporada. Já são 2 eliminações sul-americanas em Copa do Brasil e está pesando na conta desse time. Entra em campo sem professor. Sem o professor. André, a gente estava falando de esportes e agora a gente vai falar sobre uma exposição muito legal que tem aqui em BH e conta um pouco da história da capital mineira e da contribuição de imigrantes, né, para a formação da nossa cidade. É isso mesmo, Vanessa. São 120 anos de imigração italiana. Lembrando que a exposição mostra a contribuição dos imigrantes para a indústria, o comércio e também para o futebol. Foram eles que fundaram em 1921 o Palestra Itália, hoje o Cruzeiro Esporte Clube. Cultura italiana com um toque de brasileira é o que mostra uma exposição na Casa Fiat de Cultura em Belo Horizonte, que destaca a chegada dos italianos à capital mineira. São retratadas cenas do cotidiano, como a construção da capital Belo Horizonte, que foi ajudada pelos imigrantes, a participação deles na indústria, produção de sapatos e roupas, e no comércio, onde há objetos da antiga padaria Savassi. Foram os italianos responsáveis pela criação e formação do Palestra Itália, time que hoje é o Cruzeiro Esporte Clube. Essa exposição
busca mostrar, além da história dos imigrantes italianos chegando na América do Sul, né, na Argentina e no Brasil, mostrar um pouco da relação que cada um de nós tem com a cultura que é trazida junto com eles. A montadora Fiat também faz parte dessa história. Além dos pôsteres da italiana, há um exemplar do histórico Fiat 147, lançado em 1979, que mostra como eram os carros utilizados na época. O veículo foi da Secretaria da Fazenda. A gente buscou, com essa exposição, fazer com que o visitante se coloque no lugar desses imigrantes, consiga pensar como que é sair de um país com a sua família de uma forma incerta, num momento que a comunicação e os meios de comunicação e de informação não são como hoje, né? Sem internet, sem ligação com o que fica, sem conhecimento para onde vai. Então, eu acho que para entrar nessa história que a gente está contando aqui, se colocar no lugar dessas pessoas é fundamental. Livros e documentos importantes, além de fotos, também estão na exposição. E uma foto de Minas Belo Horizontina, primeira menina nascida na capital mineira e descendente de italianos. Quem visitar a exposição vai encontrar o que aqui? Vai encontrar a história e muitas imagens que falam sobre o dia a dia dos imigrantes e o dia a dia da fábrica, né, e como que eles responderam ao contexto histórico de 12 décadas. Muito bacana a exposição, que ela pode ser visitada até domingo na Casa Fiat de Cultura, que fica na Praça da Liberdade, número 10. Vale a pena ir, né? Muito legal. Pra não perder o costume, sextou pra mim, sextou pra você também. Bom fim de semana pra você aí de casa também. A gente volta segunda-feira, 8h45 da manhã. Pra rever essa e outras edições, acesse nosso site, tvhorizonte.com.br. Bom fim de semana, até lá. Tchau, tchau.